Hoje a gente vai mostrar para vocês a região mais barata para se viver aqui em Portugal, com casas para alugar a partir dos 400 euros e imóveis para comprar ali na faixa dos 50 mil euros. Essa aqui vai ser uma série de 3 vídeos. A gente vai começar hoje mostrando uma vila, mas a gente vai apresentar para vocês também 2 cidades. E nós estamos no distrito de Bragança, no extremo nordeste já de Portugal, quase na fronteira com a Espanha. Está uma distância do porto de 1 hora e 50 minutos de carro vindo pela autoestrada. E o nome dessa vila é Vila Flor, e ela é muito conhecida por ser um local bem florido, bem arborizado. Inclusive no mês de fevereiro a março é um momento legal para vocês visitarem, porque as amendoeiras estão muito bonitas. Mas eu acho que a gente não está sabendo procurar, porque até agora a gente só viu assim. E aqui na região vivem aproximadamente 7 mil habitantes. E o foco desse vídeo é mostrar o que tem de estrutura, o que tem para fazer, como o morador vive aqui. Por exemplo, coisas burocráticas, você não precisa ir para longe só porque aqui é uma vila. Aqui mesmo tem um prédio da Segurança Social. A gente está bem na parte central, na frente do mercado municipal. Aqui dá para ter uma vista legal daqui da vila, né? A gente está numa região de montanha e o que eu gosto das vilas é a estrutura conservada que elas têm. E vocês vão se surpreender com essa, porque aqui não é uma vila medieval, pessoal, com aquelas construções antigas, tudo em pedra. Aqui é uma vila que se desenvolveu, que investiu na infraestrutura exatamente para manter os moradores aqui, ó. Tem um parquinho legal para as crianças, você pode trazer aqui no final do dia, ou até mesmo no decorrer do dia para o seu filho brincar. E a gente está gravando numa terça-feira, dia de semana, no início da primavera. Então esse movimento que vocês estão vendo aqui é o movimento real da vila. Não esperem grandes movimentos, a gente não está numa cidade, a gente está numa vila, mas como eu falei, eu quis mostrar para vocês por conta da estrutura, do preço dos imóveis, que eu achei aqui muito barato do que qualquer região aqui de Portugal, mas ao mesmo tempo tem uma outra coisinha para fazer. E no último vídeo que a gente postou, falamos sobre os preços absurdos que estão sendo praticados aqui em Portugal, e esse foi também um dos principais motivos da gente ter logo escolhido a zona mais barata de Portugal atualmente para mostrar para vocês. Olha, encontrei as primeiras flores aqui, ó. Aqui. Já plantaram para deixar para a primavera e para o verão. Mas eu tenho um alerta para fazer para vocês, né? Aqui você não vai encontrar os aluguéis postados nos principais portais aqui imobiliários. Aqui é o tipo de local que você tem que chegar aqui, ir no café, conversar com a população. Olha, você sabe onde é que tem um local para alugar, um apartamento, uma casa, que aí as pessoas normalmente aqui em vilas são mais abertas e vão conseguir indicar para vocês. Então aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas você consegue encontrar imóveis que eu vi aqui eu vi na OLX, tá? Casas de 2 quartos, apartamentos de 2 quartos para alugar ali de 400 euros. Vi até um mais barato. Como eu falei para vocês, é um trabalho mais específico. Você não vai entrar ali numa imobiliária, olha, eu quero alugar lá em Vila Flor. Dificilmente você vai encontrar. Você vai ter que chegar aqui para fazer isso. E Álvaro, por que os imóveis são tão baratos aí? Bom, aqui tem um fenômeno que é o envelhecimento da população. Para vocês terem ideia, aqui a idade média nessa vila, aqui da região, né, é 65 anos. Ou seja, a grande parte da população teriam ali perto dessa idade. Ou seja, muitos jovens quando chegam em certa idade, vão embora para estudar ou procurar outra região para viver. Isso acaba, pessoal, deixando as casas abandonadas. A população começa a encolher e aí você encontra oportunidades. Mas quando eu falo, pessoal, de casa de 40, 50 mil, não é aquelas casas modernas prontas para você morar. É normalmente casas assim, ó, que você vai precisar investir um dinheiro para conseguir colocar uma casa habitável. A gente vai passar por umas regiões aqui e eu vou mostrar pessoas que fizeram isso para vocês. Temos um exemplo já. A pessoa pegou aqui a casa em pedra
reformou ela toda, colocou uma portinha bonita aqui, algo para não pegar chuva, uma janela. Aqui também do outro lado, ó, a pessoa fez aqui uma reforma e a gente viu várias casas assim pela região, né? E é isso que as pessoas estão fazendo, comprando a preço mais baratos, dando uma reforma e, claro, o preço acaba compensando. E até tem um estudo que fala que tem aproximadamente 730 mil imóveis fechados aqui em Portugal. Eu peguei como exemplo aqui a Vila, mas isso não se restringe a pequenos locais, pessoal. Isso até em grandes cidades você encontra. Então imagine, são 730 mil famílias que poderiam estar morando, né? Então é um fenômeno meio estranho, né? Tem poucos imóveis para alugar e para serem vendidos em Portugal, mas a quantidade de imóveis fechados é muito grande. Mas olha o contraste, né? Eu acabei de falar que tem locais fechados, mas você vê que também tem pessoas que aproveitam isso para investir, ó. Aqui tem um prédio bem mais novo, ó, de 2 andares, aqui deve ser um apartamento. E ao mesmo tempo, além do privado, o público também faz muito isso aqui nessa vila. A gente está aqui na frente da escola básica e, pessoal, os prédios públicos aqui têm uma estrutura incrível. São novos. E lembrando para vocês que a gente está numa vila de 7 mil habitantes. Então já mostrei muita região para vocês, muitas vilas aqui, que você vai é tudo mais medieval, tudo meio caído, mas aqui me surpreendeu a estrutura que eles estão renovando os prédios, ó. Aqui é a escola, e essa aqui é só uma das escolas, mas aqui, já falando um pouquinho, dei até uma cansada aqui nessa subida, já puxando outro assunto. Aqui não é plano, tá, pessoal? Aqui tem uma inclinação, então você vai cansar um pouquinho para subir e descer as ruas aqui, mas também nada muito absurdo. Se aqui a idade média é 65 anos e eles andam de um lado para o outro, por que a gente mais novo aqui não vai andar, né? Mas vamos lá. Aqui em relação ao ensino, né? Tem todos os níveis de ensino. Eu vi até tem 2 creches aqui, uma do lado da outra, eu não entendi bem. Mas tem a escola básica e tem a escola secundária. Se quiser fazer um nível superior, aí você vai ter que se deslocar para a cidade. Eu acredito que as cidades com nível superior mais próximas daqui sejam Vila Real, que é aproximadamente uns 50 minutos. E eu não lembro se Mirandela, que é a cidade mais próxima daqui, tem nível superior. Eu já gravei o vídeo aqui, mas agora tá me fugindo da memória. Que é 30 minutos de carro daqui. Então tem essas 2 possibilidades. Olha, se você quiser almoçar também por aqui, a diária, que aqui não, a diária não é hotel, né? A diária é a comida, é o prato, o menu, né? Custa 10 euros. Tem aqui algumas opções de pratos, mas esses não estão incluídos na diária, tá até escrito aqui, tem bacalhau, tem posta, que é uma carne, bitoque, francesinha, que eu gosto bastante, secretos, prego no pão, tem bastante opção para você comer por aqui. Aqui também tem uma coisa legal, que é a fonte romana. Aí os romanos passaram por Portugal inteiro, mas além dessa tem uma outra fonte que eu lembrei agora que eu ia falar para vocês, que tem uma lenda aqui, né? Vocês que gostam da lenda, não é tão aterrorizante, mas é uma lenda, eu gosto de contar essas lendas para vocês. Foi deixada aqui uma mulher de beleza extraordinária, era uma moura de beleza extraordinária. E aí ela foi abandonada, e nessa fonte ela ficava chorando. E quem for à noite nessa fonte corre o risco de ouvir os lamúrios dela ainda. Então é basicamente meio aterrorizante, sim, né? Então se você estiver passando por aqui ou se você morar aqui, cuidado. Olha, falando novamente da estrutura para vocês aqui, a gente chegou na escola secundária e na escola básica 2 e 3. Olha só, a estrutura é completamente boa, deve ter sido feita há poucos anos, então é isso que eu falo para vocês. Você pensa assim, não tem nada, é uma vila, vai ser abandonada, mas não. Inclusive aqui também tem fibra ótica na internet de alta velocidade, que também é um local que eu acho interessante, pessoal, para quem é nômade digital ou para quem não tem a necessidade de trabalhar na indústria. Porque aqui você monta aqui a sua casinha, monta aqui seu escritório e você trabalha bem. E tem até uma coisa interessante agora, ali do outro lado tem um bonequinho, que é por causa da escola, né, que você tem que ficar atento que as crianças atravessam. E quando eu cheguei aqui de carro, era noite, né? Eu já ia parando aqui porque eu pensei que era uma criança de verdade. Não funciona. Funciona, né? Pronto, andamos um pouco aqui e encontramos as amendoeiras, ó. Aqui, essa aqui tá, as flores já não estão tão
fortes, mas tá aqui, ó, só para mostrar para vocês. Aqui na frente tem uma outra que tá bem mais florida. Aproveitando já para falar para vocês que a gente tocou nesse tema do emprego, aqui é exatamente para esses casos que eu falei para vocês. Alguém aposentado, tá aqui, ó, bem florida essa. Alguém que vem aposentado, alguém que vai trabalhar de home office, alguém de TI, porque aqui você consegue encontrar bons imóveis a preços muito mais baratos do que o restante de Portugal. A zona industrial mais próxima daqui é da cidade de Mirandela, que é uns 30 minutos de carro daqui. Então, se você quer trabalhar, quer ter outras opções, quer trabalhar na zona industrial, quer trabalhar num comércio maior, você vai ter que todo dia de carro se dirigir para Mirandela para conseguir um emprego, né? Porque aqui zona industrial aqui perto não tem nenhuma zona industrial forte. Tem uma outra fábrica por aqui, mas eu não diria que seriam grandes oportunidades para vocês. Olha, até aqui tem um exemplo para vocês, né? Aqui tem um grande estacionamento, tem vários carros parados, mas isso aqui é um estacionamento, vamos dizer, de não é nenhum local específico. Aqui do lado tem a central de caminhonagem. Não tem ônibus, por exemplo, Flixbus, Rede Expresso que passem por aqui diretamente do porto, tá? Para chegar aqui você tem que chegar de carro. Só que eu acredito que muita gente deixa o carro aqui e vai trabalhar pegando ônibus em algum outro grande centro, alguma outra grande cidade, como eu dei o exemplo para vocês aqui em Mirandela. Eu acho que a outra cidade próxima aqui também, Vila Real, que é 50 minutos daqui. Então eu acho que a pessoa tem que se deslocar para outros centros para trabalhar mais facilmente. Produção invade a câmera só para falar para vocês. Vocês não estão entendendo, gente, o quanto essa árvore é cheirosa. Gente, parece assim que eu tô em um... Acho que paraíso seria muito, né? Mas assim, um local tão cheiroso, assim, tão cheiroso, tão gostoso. Meu Deus, é muito bom. E olha, para vocês saberem, essa época de fevereiro, final de fevereiro a início de março, quando as amendoeiras começarem a florir, que é essa árvore que está aqui atrás de mim, é o significado de que o inverno já está acabando e a primavera está chegando, né? Aqui próximo ao centro tem uma região aqui que a gente está vendo de algumas construções novas, né? Por exemplo, essa casa aqui e tem várias outras aqui na região. Vamos dar uma volta para mostrar para vocês, que é o que eu falei para vocês, né? Muita gente quer uma tranquilidade, que assim, essas casas aqui, pessoal, não são casas baratas para construir, né? É necessário ter um pouco de condição financeira para fazer uma casa mais moderna dessa, maior, mas é o que está ocorrendo aqui em Portugal. Muita gente está saindo dos grandes centros e procurando outras regiões, outras vilas menores, outras cidades menores, onde o terreno ainda compensa. Para vocês terem ideia aqui, um terreno aqui na região a gente viu de 25 mil euros, 30 mil euros, que muito dificilmente você vai encontrar perto de alguma outra cidade assim. Então eu até achei interessante. Então por isso que você está vendo algumas casas assim ao fundo. Vamos chegar lá mais perto para vocês verem. A pessoa compra um terreno mais barato e gasta, em vez de pagar 400, 500 mil, que é o preço de uma casa dessa em grande cidade, a pessoa às vezes gasta ali 100 e pouco para 200 mil para construir uma casa muito confortável. Aquelas casas que eu falei para vocês de 40, 50 mil que tem aqui na vila não são essas, tá, pessoal? Essas aqui são bem mais caras. Mas tem uma opção também, comprar terreno, né? Comprar terreno e você mesmo construir a sua casa, que eu acho que também é uma opção muito interessante. Em relação ao clima, que também é algo que preocupa vocês. A gente está aqui numa área verde. Anualmente o clima fica ali em torno de 2 graus a 30 graus de média. Quando é muito quente no verão, é bem quente mesmo, né? A Aline viu aqui próximo, tem uma das praias mais bonitas aqui da Europa, né? Eu vou colocar a imagem para vocês. Então, em dias quentes, você pode ir para a praia aqui. E também faz frio. Quando é inverno, faz frio, chegando ali perto de 0 graus. Mas nada que uma boa roupa, uma boa casa com isolamento não resolva, tá? Eu acredito que clima é sempre algo que você pode reverter com investimento no imóvel ou com roupa, né? Acho que não é a grande preocupação. Mas é um ambiente, pessoal, de tranquilidade. Quem está numa casa dessa aqui, você não tem preocupação com muita coisa, né? A pessoa vive na tranquilidade, vai fazendo suas coisas. Ah, lembrando, se vocês estão gostando desse vídeo, lembre de deixar o like, lembre de deixar um comentário aqui de que regiões vocês querem ver, tá? E lembre de compartilhar. Aqui no YouTube, o compartilhamento influencia muito. Então, se vocês têm algum conhecido, algum amigo que está procurando outro país para se mudar, encaminhe o nosso vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar do nosso conteúdo.
Olha só a vista daqui, pessoal, né? Olha a vista que legal. E essas casas, como eu falei para vocês, ó, tudo nova. Tem várias casas novas aqui, casas bonitas. Ah, e se vocês estão pensando em vir para Portugal, não sabem para qual região vir, não sabem para qual cidade, qual seria a melhor para emprego, qual seria a melhor para a família de vocês, com escolas, a gente tem a nossa assessoria aqui no canal, que é voltada exatamente individualmente para a família de vocês. A gente faz uma análise, conversa, faz uma videochamada, bate um papo legal, que a gente vai informar para vocês quais seriam as melhores regiões. A gente lançou o nosso site, que tem informações da assessoria. Eu vou deixar aqui na descrição, que tem informação da nossa assessoria e do Relocation, que é o serviço de procura de imóvel para aluguel aqui em Portugal. Então, se vocês querem ver preço, querem ver as condições, o que está englobado nessas assessorias, entre lá no nosso site, na descrição, que vai estar tudo bem explicado lá, inclusive com valor. Em relação à saúde, né? A gente está aqui do lado do centro de saúde. Tem uma avaliação média, eu acho que é 2,6 do total de 5 no Google, mas hospital de referência não tem aqui, tá? Se você precisar de um atendimento mais complexo, você vai ter que se dirigir à cidade mais próxima, que é Mirandela. Lá já tem 2 hospitais, tem tanto hospital público quanto hospital privado. Então, até se você quiser ter um plano de saúde privado, aqui um seguro saúde privado, em 30 minutos tem um hospital que faz esse atendimento. Outra lenda que tem aqui é a respeito do nome Vila Flor. As histórias contam que Dom Dinis, então rei de Portugal, estava passando por aqui e resolveu tirar um cochilo, uma pestana ali deitado numa árvore. E aí ele percebeu assim, meu irmão, aqui é bonito, tem muitos campos, muitas flores, eu já sei do que eu vou chamar isso aqui, vai ser Vila Flor. E aí o nome se perdura até hoje. Já em relação às compras, né? Aqui só tem uma grande rede, que é o Intermarché. Tem um tamanho até razoável, mas além dele tem outras redes menores. Na verdade são supermercados, assim, pequenos, que tem ali para você fazer as suas compras. Mas outras redes aqui não tem mesmo. Aí eu tava vendo aqui, é muito tranquilo a vila, né? Eu tô vendo um guarda ali da GNR andando, e é o segundo que eu vejo. Eles estão andando pelo centro só com o caderninho dele procurando os carros para multar. Porque assim, a GNR aqui é especialista em multar, eles não fazem outra coisa. Mas multar, os caras são bons. Então acho que eles estão andando aqui só vendo algum carrinho para multar, que deve ser muito bom, né? Você fazer um concurso público, ser alocado numa cidade, numa vila muito do interior, muito pequenininha, e ficar só na mão. Eu acho que nem crime ocorre aqui. Outra coisa que eu achei bem legal aqui, que é bem comum aqui em Portugal, são os lares de idosos. Vamos atravessar aqui para mostrar. E tem uma estrutura muito legal, pessoal. É toda essa construção rosa que vocês estão vendo aqui. E aí os idosos que não têm condição de ficar sozinhos em casa, ou então a família paga um lar de idosos para eles virem para cá, e eles ficam sendo acompanhados por enfermeiros, ficam tendo atividades em grupo. Isso é bom para não deixar o idoso isolado. Muito bonitinho, a gente viu aqui, achou, à noite eles ficam todos aqui também na salinha, tem uma sala de convivência aqui. E eu acho interessante, porque assim, Portugal é um país mais idoso e tem muito idoso aqui que é abandonado, que a família vai morar em outro país ou se muda de cidade e eles ficam sozinhos. Às vezes eles não têm condição de se manter. Aí eles vêm por lá, né, são cuidados, tem sempre assistência médica e eu acho interessante isso. Eu achei muito bonitinho o lar de idosos daqui. E uma opção de lazer aqui são as piscinas municipais. Aqui tem tanto as piscinas cobertas, que é o caso dessa aqui, quanto as piscinas descobertas. Aqui também tem o ginásio, que é a academia, né? Pelo que eu vi, é a única academia que tem aqui na vila. E a gente passou a noite aqui e tinha muitos jovens fazendo exercício aí, né? Fica até como opção, né? A gente viu alguns jovens saindo aqui até tarde da noite, porque eu acho que você tem que ter opções voltadas para os jovens, para ele poder se manter aqui, né? Uma escola legal, um local para fazer exercício, um local de lazer. Porque como eu falei para vocês lá no início do vídeo,
depois de um tempo, se não tiver atrativos, o jovem vai embora. Então eu achei legal, pode ver que a estrutura aqui das piscinas é novinha, foi reformada ou foi construída desse jeito, mas está muito legal a estrutura aqui, muito igual de todos os outros espaços públicos que a gente tem visto. Olha, a estrutura é grande, eu tava lá na frente, vim andando aqui é quase o quarteirão inteiro. Na verdade é o quarteirão inteiro. Tem até uns carros aqui que eu acho que levam ele para os passeios, né? Eles juntam turmas e levam ele para outras vilas, outras cidades, em eventos, em festas, para eles aproveitarem, né? É muito comum também isso aqui, tem muitas excursões de idosos. Até para outros países, né? Até para outros países mesmo. Eles se reúnem ali, um pessoal ali, um número mínimo, e aí eles vão todos juntos. E aí só pode idoso, tá? O filho, o filhinho, fica todo mundo em casa, é só para os idosos. Aqui é a região do Parque Municipal. Agora não pode entrar porque está ocorrendo a festividade, uma das festividades mais famosas aqui da região, que é as amendoeiras em flor. E olha, para vocês verem como o português gosta de festa. Chegou nessa época de sol, verão, primavera, ó. A festa começou 13 de fevereiro e vai até 8 de março. E pode ter certeza que saindo essa, não demora muito, vai ter outra, né? Seria mais uma opção de lazer aqui. A festa ocorre mais nos finais de semana, aí vem banda, vem DJ, vem apresentações, mas fica como opção também para aqui para a comunidade ter o que fazer. E a gente não vai poder ficar para festa, porque a gente tem que seguir gravando, inclusive lembrando para vocês, esse episódio das regiões mais baratas de Portugal são 3 episódios, tá? Esse aqui é o primeiro, então ainda vai ter mais 2 outros episódios, aí já vão ser 2 cidades. Para vocês, não, Álvaro Vila, talvez eu não queira morar, ver algum local com mais estrutura, mas que ainda esteja barato. Então pronto, a gente está indo para outras 2 cidades aqui para mostrar para vocês. Também queria agradecer nesse momento aos membros, aos padrinhos e madrinhas do canal, tá? Graças a vocês, a gente está conseguindo manter o canal, a gente está conseguindo continuar fazendo nossos trajetos, nossas viagens, apresentando para vocês as cidades, regiões. Agradeço muito de coração, pessoal. E a gente pede, quem puder, quem gosta do canal e tem condição para se tornar membro, é só clicar aqui no botão Seja Membro. A partir de R$8 você já consegue contribuir com o nosso canal e vai ter a homenagem aqui na tela para vocês. Vamos também a outro ponto que é muito importante para vocês, que é a nossa avaliação se a gente moraria ou não aqui na região. Bom, a gente mostrou um pouquinho da infraestrutura, né? É uma vila que nos surpreendeu, a gente viu uma vila mais moderna, ela conseguiu misturar bem uma construção mais antiga, mas conseguiu os prédios públicos todos renovados, tem uma outra opçãozinha de lazer e a gente moraria aqui somente em um caso. Vocês estão vendo aqui, olha, tem uma casa aqui bem bonita, essa casa amarela aqui, né? A gente só moraria aqui se o valor de um imóvel daqui fosse consideravelmente mais baixo do que o imóvel em outra região mais forte. Porque assim, hoje a gente viu preços bem mais baixos, né? Mas claro, tem que fazer muita pesquisa e muita gente que mora aqui não quer vender suas casas. Mas a gente sente falta de um pouquinho de certas estruturas. Por exemplo, a Aline gosta de fazer compras, a gente gosta de pegar um cinema, e aí o shopping mais perto daqui fica aproximadamente 50 minutos de carro, que é lá em Vila Real. Então assim, para quem quer uma vida mais pacata, eu acho que faz todo sentido. Para quem vai trabalhar de home office, você quer morar num local tranquilo, num local bonito, que inclusive você pode pegar seu carro e ir para Espanha, ou então pegar o carro e menos de 2 horas estar no aeroporto, viajar e quer estar com a sua casa sempre segura. Eu acho que aqui faz o total sentido. Se você vai trabalhar, não precisa trabalhar na indústria. Mas se você está sempre acostumado à vida noturna e está indo em muito restaurante, que aqui já quase não tem, e tá querendo sempre sair, eu já acho que aqui talvez não seria o local ideal para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio mostrando a região mais barata de Portugal e vejo vocês no segundo episódio, hein? Lembra de deixar o like. Até mais, pessoal. Um beijo.